Boa tarde, pessoal! Estamos aqui para a nossa videoaula de hoje, tá? Aí, sabadão, videozinho improvisado em casa, mas espero que vocês compreendam nossa aula de hoje, que é importantíssimo que vocês tenham visto o vídeo para nossa aula de terça-feira, tá? O tema, então, é sobre ostomia ou estomia. O que vem a ser isso? A ostomia ou estomia é um processo, né, cirúrgico para a construção de um novo trajeto, seja ele por parte do intestino ou por parte de urina, tá? Então, a gente faz uma reconstrução para desvio dessas fezes ou urina lá no nosso abdômen, tá? Pode ser por um processo de câncer, uma alteração da parede abdominal, uma cirurgia temporária, né? E com isso a gente tem localizações diferentes. Nesse caso, a gente vai estar falando mais da parte de intestino. Lembra lá quando a gente viu sonda vesical? Até comentamos que existe, por exemplo, a cistostomia, que é o que? A saída de urina através da bexiga, tá? Então a gente faz um processo de ostomia ou estomia, que é uma abertura lá na parede da bexiga, no nosso, através do abdômen. Nesse caso, na aula de hoje, a gente vai estar comentando mais sobre a parte intestinal, que é o nosso foco, porque a gente na terça-feira vai falar sobre a lavagem intestinal, tá? Dessa forma, a gente tem diferentes localizações. A gente tem a ileostomia, por exemplo, a colostomia. Então, dependendo da localização, da realização dessa abertura, ela tem um nome, né? Então, a saída na parede abdominal, ela pode ter nomes diferentes de acordo com a sua localização. Se for em algum dos cólons, por exemplo, cólon transverso, ascendente, descendente, a gente vai chamar de colostomia. E isso também determina a consistência com que essas fezes saem através, né, de um coletor, que seria uma bolsa, né? Então, no processo de colostomia, por exemplo, as fezes saem mais endurecidas, porque mais parecidas com o que a gente costuma ver, porque ela já está mais no trajeto final, né, desse processo de digestão. Já uma ileostomia, uma jejunostomia, né, essas fezes são mais amolecidas, porque ainda aquele alimento está passando por todo o processo e elas são mais líquidas, tá? Então, isso que difere, por exemplo, uma ou outra de acordo com a sua localização, certo? Bom, aqui um exemplozinho para vocês verem, né, da realização. Então pode ser lá por obstrução, por câncer, traumatismos, doenças inflamatórias, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, a colostomia, cólon, né, ascendente, transverso, descendente, sigmoide, tá? Então aqui a gente tem uma abertura, ó, bem no final. Então a gente faz, né, uma ressecção cirúrgica dessa parte do intestino e bem na parte final a gente faz uma abertura, por isso que chama ostomia, né, desse intestino para a parede. E para coletar, né, a gente coloca aí a nossa bolsa, conhecida como bolsinha, né, ou bolsa de ostomia, certo? Aqui mais de perto para vocês visualizarem, né? Então, todo aqui o aspecto, né, que fica esse estômago, certo? Aqui uma foto mais original para a gente poder visualizar. Ele é vermelho, vivo, né, bonito, quando ele está bem saudável, né? Então ele fica todo aqui nessa região, na parede abdominal, e a bolsa capta aí as fezes, né, dessa ostomia. Aqui um outro aí sem a bolsa para vocês poderem ver, tá? Então fica a aberturinha bem aqui, por onde vão sair essas fezes. Bom, e aí qual que é o nosso principal conteúdo? Então tem muitas pessoas que têm, a gente convive com isso dia a dia nos serviços de saúde, a gente faz o que geralmente para esses pacientes? Podem ser uma ostomia temporária ou não, né? Pode ser que esse paciente vá permanecer com ela para o resto da vida, ou pode ser que esses pacientes temporariamente, então teve lá uma obstrução intestinal, teve que tirar uma parte só do intestino, então a gente faz uma ligação com o meio externo, espera a recuperação daquele intestino e depois liga, né, através de suturas, através de clipes, né, um procedimento cirúrgico e faz a reversão dessa ostomia, né. Porém, existem algumas pessoas que vão ficar com isso, né, pro resto da vida, tirou grande parte do intestino, né, tem gente que tira mais de 70%, quando tem, por exemplo, aquelas polipose, que são grande quantidade de pó,
pólipos, né, que pode se transformar num câncer ou que já são malignos. Então tem gente que retira grande parte e com isso vai permanecer com essa ostomia, tá? O que a gente precisa saber? Principalmente a troca dela e os cuidados que a gente tem que ter para ter um bom estômago e preservar ele para o paciente não ter maiores complicações, tá? Então, para a troca, o que a gente vai precisar aí falando da técnica, tá? Nós vamos precisar de uma bolsa de drenagem, existem vários modelos de bolsa, vou mostrar para vocês na prática. Existem aquelas descartáveis que a gente usa 1, 2, 3, 4 por dia, né? Então coloca, nem encheu demais, joga fora, né? Então a gente não fica fazendo, é uma troca, né? Uma por uma, tá? Existem aquelas que permanecem 1, 2 dias, existem aquelas que permanecem aí 4, 7 dias. Então existem modelos diferentes, então a gente precisa saber qual modelo certinho o paciente vai usar ou está utilizando para realizar essa troca, tá? Se possível, não são todos que tem, a gente tem um guia de medição, que é para poder medir o tamanho, senão a gente mede visualmente mesmo, tá? Luva de procedimento, gases, compressas, tá? Uma bacia com água, um pote, assim, que fizer a retirada da bolsa para poder lavar ou higienizar, ou então mesmo nas instituições de saúde, por exemplo, o soro, uma tesoura para poder cortar o tamanho da bolsa corretamente, a caneta para poder marcar, tá? E, se necessário, a gente usa também pó, sprays, né? Quando a gente tem uma dermatite peristoma, né? Ali ao redor, onde começa a acontecer alguns problemas, que é o principal, né? Que são as dermatites. Então, alguns casos a gente utiliza pó, o spray para ajudar a fixar melhor a bolsa, para não queimar, tá? Essa pele ali ao redor, tá? E o saco de lixo. O que a gente vai fazer lá na troca? Higienizar as mãos, como sempre, organizar todo o material, né? Avisar o paciente, fazer tudo aquilo que a gente está acostumado a fazer. Colocar as nossas luvas, né? E daí já vou observando, né? Já tiro essa bolsa anterior, já observo esse estômago, se tá vermelho vivo, se tá de acordo, se ele, né, tá rosa, que jeito que ele tá, né? Se tem algum trauma, né? Já observo ali as eliminações como estão, se não, né, não tá vindo com sangue, algum outro problema. Se for um pós-operatório recente, a gente também vai fazer da incisão, né, abdominal, por exemplo, que foi feita para poder colocar ostomia, então a gente faz esse curativo anteriormente da troca da bolsa, tá? E curativo a gente discute na aula de curativo. E depois verificar, né, o dispositivo e o coletor adequado, colocar o paciente em pé ou deitado, tá? Que fica mais fácil, pode ser em pé também. A gente apoia ali uma toalha, um papel toalha, caso escorra ali um pouco de secreção. Retira essa bolsa, né? Essa bolsa anterior, limpa ali adequadamente, né? A pele ao redor, pode ser com a água, pode ser com soro, né? Ele já pode estar retirando, por exemplo, foi no banho, já vai lá, já retira, já vem rapidinho que a gente já troca, tá? Senão a gente troca ali deitadinho, né? Não tem problema. Então a gente limpa bem ao redor, seca com a compressa, com a gaze, né? Se for necessário. A gente vai medir esse estômago, né? Então ele tem um tamanho para a gente poder cortar certinho. Se eu tiver um medidor, melhor. A gente mede de acordo, risca na bolsa com uma caneta, né? Se tiver com um medidor, e vai cortar a bolsa do tamanho adequado, se for essas bolsas que permitem isso. Essas geralmente são de placas de hidrocoloide e com isso é possível a gente cortar, né, o orifício de acordo com o tamanho adequado, tá? Então, corto e ajusto, né? Se for, como eu disse, necessário, a gente aplica o pó secante ao redor, ou a pomada, ou a pasta que ajuda a grudar, né? Espero secar e vou colocar essa bolsa ali, centralizar bonitinho e aplicar, tá? Descarto corretamente todos os materiais. Aí a troca vai depender do modelo, né, como que é, de uma média geral das que permanecem é de 3 a 7 dias e como eu disse, tem aquelas que são descartáveis, tá? Aí depende do modelinho. Vou mostrar agora um videozinho para vocês que mostra a realização de uma troca de ostomia, certo? Só um minutinho aqui.
A gente coloca ali a toalha para quem não tá conseguindo ouvir certinho. E aí a gente esvazia, né? Quando tá cheio, a gente esvazia primeiro numa comadre, né? Num balde, no próprio vaso sanitário, tá? Agora, com a ajuda de uma garra, um soro fisiológico, a gente vai retirar a base da unha. Daí a gente vai retirando essa bolsa ali. Pode ser com uma gaze, com soro, tá? Pra ajudar a retirada, tá bom? Retiro e vou jogar fora. Agora a gente vai jogar fora. Como não é um procedimento estéril, posso utilizar a luva de procedimento, tá? E vou limpando ali ao redor. Com uma gaze, uma compressa, tá? Vou secar. Agora com a régua. Esse que é o medidor que eu falei. Às vezes a gente tem um desse pro posto ou instituição, a gente guarda, né? Porque às vezes é um só ou dois que a gente tem. Aí, ó, se tiver, a gente acha ali o orifício do tamanho adequado, marca. Nós vamos pegar a régua e colocar aqui como molde e ficar com lápis. E daí, como molde, a gente risca com um lápis bonitinho e eu vou cortar. Faz os cortes antes só para auxiliar a sair o corte exato. Feito o corte. Fiz o corte, retiro ali o protetor, onde tem a cola, né, do hidrocoloide. Se for necessário, a gente passa a pomada ao redor ou pó, tá? Uma mais comum chama Stomareseve, tá? Stomareseve pó, tem spray, justamente para isso mesmo, por isso o nome. A gente vem e coloca ali a placa. Essa é um modelo de duas partes, né? Que tem uma que a gente deixa no abdômen e a bolsa que a gente acopla, tá? E a gente fecha ali na lateral. Tira o ar e prontinho, tá? Só um minutinho.
Joia. Para quem não visualizou direito, eu mando o vídeo também, tá? Para poder visualizar em casa melhor, certo? Então, ali representando a troca. E aí, para alguns cuidados que nós temos que ter, o que a gente chama de ponto de saturação. O que é isso? É quando eu devo, por exemplo, tocar essa bolsa quando é desses modelos de hidrocoloide, né? É uma média, como eu disse, a validade de 4 a 7 dias, mas existe o que a gente chama de ponto de saturação. O que é isso? É o momento em que a gente deve realizar a troca. Eu percebo que o que? Aquela placa de hidrocoloide, que geralmente é beijinha, amarelo, ela vai ficando esbranquiçada, amolecendo e vai soltando, né? Vai ficando como se fosse se juntando uma secreção mais babenta, tá? Então é o momento que eu percebo que é necessário realizar a troca. Pode ser que as primeiras não tenham essa durabilidade de 4, 6, 7 dias, tá? Às vezes, nos 3 dias, ela já começa a fazer isso. Então, a gente realiza a troca anteriormente. Então, de acordo com o que a gente chama de ponto de saturação da bolsa, tá? Quando a gente tem esse hidrocoloide, tá? A troca preferencialmente na hora do banho, né? Então, assim, já tá ali próximo do banho, já toma banho, né? Se for um banho assim que a pessoa vai fazer sozinho, vai retirar, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado para não, né, estragar essa bolsa e tudo mais. Então, foi lá, tomou banho, já quer tirar? Tira e já vem rapidinho pra troca, tá? Senão vai ficar vazando ali naquele estômago, certo? E logo que colocar, né, permanecer um pouquinho sentado, né, ou mais deitado, né, sem ficar dobrando muito o corpo, porque senão ela já vai descolar logo em seguida e a gente, né, vai perder essa bolsa, certo? Sempre observar a cor ao redor, a pele está vermelha, se não tá, o estômago é vermelho vivo, tá? A pele ao redor não pode ir queimando, né, porque às vezes tem as fezes, ela tá um pouco ácida e pode queimar ali ao redor, então tomar um pouquinho de cuidado, tá? Sempre porque essa pele tem que estar bem preservada, tem gente que tem alergia, por isso que a gente utiliza esses outros produtos, tá? Sempre encorajar a verbalizar sentimentos para esse paciente, né, estomizado. Tem muita gente que tem vergonha, né, fica preocupado, não quer mais sair de casa. A gente precisa orientar que não é o primeiro nem o último paciente que isso vai acontecer, que existem muitas pessoas, né? Geralmente onde eles buscam essas bolsas, tem mais gente que busca, que tem, que faz avaliação, né, com o estomaterapeuta, que é um enfermeiro especialista nessa área, que indica as principais bolsas, que faz avaliação do estômago, tá? Então, verbalizar ele, conversar com esse paciente para que ele, né, não se sinta constrangido por isso, porque às vezes a bolsa faz barulho, tem um pouquinho de cheiro, né? Então, tentar, né, otimizar e melhorar a autoestima desse paciente, certo? Informar sempre os sinais, né, para ele informar quando a pele fica irritada, inflamada, e se for uma bolsa permanente, já fazer o autocuidado, ensinar a família, ensinar o paciente, porque alguém provavelmente vai mexer com essa bolsa. As primeiras vezes são mais difíceis, a gente precisa da ajuda aí do enfermeiro, mas depois esse paciente vai ter que ir aprendendo o autocuidado e como que ele vai fazer, certo? Demonstrar a troca aí para esse familiar, para o próprio paciente, para que ele venha se organizar lá na casa dele, por exemplo, certo? Aqui um modelinho, ó, mais de perto para vocês, ó, um estômago bem vermelho vivo, uma placa cortada bem adequadamente, o corte é fundamental, tá? Porque se ficar maior, vaza por baixo, descola essa placa, irrita a pele, tá bom? Então, o corte bem adequado, bem ajustado ao tamanho do estômago e que fique bem certinho, tá? Esse é o modelo dessa de acoplar, então essa é a placa de hidrocoloide que a gente corta e ao redor o que segura. E a gente vem e coloca a bolsa aqui por cima. Esse aqui eu deixei uma imagem para vocês verem, é uma das complicações que podem acontecer com esse estoma. O estoma, ó, vejam bem, esse aqui, ó, ele é bem fixo à pele, né? Ele é todo suturado por dentro e fica bem no formato, assim, de uma boca invertida, tá? Pode acontecer de um prolapso, né? Uma saída dessa parte do intestino, né? Um pouquinho para fora. Se possível, tentar corrigir cirurgicamente, né, novamente, para não ter esse problema, tá? Então, depende da condição do paciente, se é possível a reconstrução, melhorar aí esse estômago, porque senão isso às vezes vai saindo um pouco mais,
com o tempo, né? E pode dar uma complicação maior aí, né? Um processo de dor também, certo? Mas é uma complicação aí para mostrar para vocês, certo? E daí, para finalizar então nossa aula, alguns pontos para serem discutidos em sala. Eu quero que vocês respondam, né? Aí no caderno, vai valer uma pontuaçãozinha aí mínima, tá? E tragam aí na nossa próxima aula de terça-feira e no final da aula a gente vai discutir as respostas, certo? Então eu quero que vocês me entreguem aí numa folha bem simplesinho, tá bom? Essas perguntas, tá? Então, para tomar banho, é preciso retirar a bolsa? Isso geralmente são perguntas dos pacientes e dos familiares, tá? Qual o tipo de roupas eu devo usar? É possível praticar exercícios físicos? E quanto à alimentação, o que eu posso comer, né? O paciente sempre faz essa questão. E quais os cuidados gerais com a bolsa? Eu já falei até alguns aí, mas dá uma pesquisadinha se a gente tem mais alguns cuidados, certo? Bom, por hora é isso e a gente termina de conversar aí na quarta-feira, na terça-feira. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijos!